Olá, tudo bem? Estou de volta para conversar com você sobre o tema os mitos sobre o casamento. Você sabia que há muitas pessoas vivendo mal no casamento, nos relacionamentos, pessoas que estão buscando o casamento, mas têm dificuldade, se embaraçam exatamente por causa de alguns mitos que estão na mente. No primeiro vídeo eu falei sobre 3 mitos, eu quero falar hoje sobre mais 3 mitos. Mas antes, eu quero pedir você para que se inscreva no meu canal Cromos, ok? Os mitos do casamento. Em quarto lugar, o quarto mito do casamento é o mito de que as pequenas coisas não destroem um casamento. Tem pessoas que pensam que as pequenininhas coisas não destrói um casamento. Eu já vi caso de pecados escabrosos. Muitas vezes um pecado, um acontecimento que abalou a igreja, a sociedade, a família, não destruiu o casamento. E olha, é importante pensarmos sobre isso, porque o ser humano é um ser que pensa, é um ser afetivo, que tem alma. Nós queremos ser valorizados, amados, considerados. É ou não é? E é isso que tem de ter cuidado, porque as pequenininhas coisas, a falta de carinho, de elogio, de respeito, apelidos, agressões com palavras, entende? A falta de respeito com os pais, a falta de atenção pode destruir um casamento. A Bíblia fala em Cantares: apanhai as raposinhas. Sim, as raposinhas que destroem os vinhedos. Naquela época tinha as vinhas e eram fechadas com varas para proteger os vinhedos. E a ideia que alguns têm é que a vinha, o vinhedo, simboliza o relacionamento, a vida a dois naquele jardim fechado, protegido, onde os dois devem proteger. E aí, o que o poeta diz? Olha, apanhai as raposinhas. Não eram raposas grandes, mas as pequenas raposinhas que elas iam entrando por aquelas frestas daquelas varas. E elas então devoravam as flores, impedindo que o fruto ou os frutos viessem. E ele fala então: apanha as raposinhas. Eram as coisinhas pequenininhas, aqueles animaizinhos pequenininhos. E é isso que tem levado muitos à separação. Muitas vezes a falta de prestação de contas. A mulher compra algo e não fala com o marido, é consumista. E aí isto vai gerando ali no coração dele uma ira, porque não há abertura de alma. São as pequenininhas coisas, a falta de consideração, o desrespeito à esposa perto dos parentes, das amigas, o tratamento, a falta de educação, a dureza. A Bíblia diz em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu escrevi um livro sobre isso, Antes que o sol se ponha. Quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre isso: não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes a rispidez do marido, da esposa, a grosseria, a estupidez daquele durante o dia a dia. E é verdade que isso acontece, nós somos humanos. Mas antes do sol se pôr, é preciso haver reconciliação, perdão. É preciso haver pedido: olha, me perdoe. Porque no dia seguinte, o coração nosso é ruim, é mau, se torna pior. Por isso, não se põe o sol sobre a vossa ira. São as raposinhas. É a falta de educação, a falta de respeito, as comparações. Muitas vezes o descaso. Muitas vezes até mesmo aquela maneira como a mulher fala com o marido, não importando o que ele perguntou, o que ele declarou. Então, este é o mito de que as pequenas coisas não destroem um casamento. Em quinto lugar, o quinto mito é o mito de que, por ter Deus, nós não teremos problemas.
Tem pessoas até evangélicas, crentes, que casam, pedem a bênção de Deus, o pastor, a igreja para orar, e acham que agora casaram, estão blindados. A graça de Deus, ser de Jesus, não nos blinda. A graça de Deus não nos desnaturaliza. Eu não perco a minha humanidade e nem a minha esposa. E é isso que tem acontecido. Alguns utilizam o Salmo 23, o Salmo 91, tem alguns salmos especiais e até caixinhas de promessas. Porque alguns pensam que por ter Deus no casamento, na família, não terão problemas. E nós somos gente de carne e osso, professamos a nossa fé em Cristo, mas mesmo tendo Deus, nós não deixaremos de ter problemas. O Senhor Jesus diz em João 16:33: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem sabe você está pensando que o seu casamento é blindado. O casamento não blinda por ter Deus. Nós enfrentaremos os mesmos problemas que as pessoas aí fora enfrentam. As adversidades, as lutas, as privações, o desemprego, a perseguição. Enfermidade pode bater porta dentro em casa e desestabilizar o casal. Agora é claro, quando você tem Deus, o Espírito Santo, nós conseguiremos vencer os problemas, as lutas, porque o Deus da providência está conosco. Então, cuidado. É muito mais do que ter as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, a proteção de Deus, mas é ter o Deus das bênçãos, o Deus que protege, é ter uma experiência com Ele. Este é um mito que muitos têm tido na mente, que tem atrapalhado o relacionamento, porque acham que estão blindados. O que o seu colega de trabalho enfrenta, aquele casal amigo seu, o que as pessoas enfrentam, nós enfrentaremos. A diferença é que nós sabemos onde ir. Nós vamos até Jesus. Nós recorremos a Deus e conseguiremos juntos vencer. É o que a Bíblia fala, que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. De repente um está entristecido por um problema, o outro vai e segura, vamos continuar, vamos estar juntos. É uma batalha contínua. Aprenda isso. Por ter Deus no casamento não significa que não teremos problemas. E em sexto lugar, o sexto mito é o mito da grama verde. Alan Peterson fala sobre o mito da grama verde. Nós temos uma tendência pecaminosa de admirar as coisas do próximo. A grama verde parece que está mais verde do que a minha. Parece que Deus está abençoando lá o meu vizinho e não está me abençoando. Isso aconteceu no Éden, quando Deus fez Adão e Eva e colocou-os no Éden. E ali tudo era perfeito. Não havia pecado. Adão era perfeito, Eva era perfeito, o ambiente era perfeito, era um jardim e Deus deu a eles para que eles dominassem, para que eles gerenciassem, administrassem. Mas o que aconteceu? Entrou a serpente, o diabo, e começou a tentar Eva, levando-a a crer, e ela creu, que se ela comesse daquele fruto, ela seria conhecedora como Deus. E não sabia que ali tinha uma estratégia, sendo que Deus já havia dado o casal tudo. Esta é a tendência nossa, começou lá, de achar que o que nós temos, que o meu carro, que a minha casa, que a sua esposa, que os seus filhos são tão diferentes dos da tua irmã, do marido da tua irmã, que você agora começa a ter aquilo que Eva teve. Ela viu que aquela fruta era agradável aos olhos. Ela começou a cobiçar e comeu e morreu, tanto ela como Adão, e foram expulsos do paraíso. Então este mito da grama verde, Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa, Deus te deu seus filhos, Deus te deu uma casa, ainda que é pequenininha, ainda que seu carro não é 2019, modelo 2020, mas é o carro que Deus te deu. Valorize-o. E este é um problema que muitos casais
estão enfrentando. A cobiça. Vivemos numa sociedade líquida, consumista, uma sociedade onde você vale o que você pesa, você precisa de ter para ser. E isso tem levado muitos à loucura, a cobiçar o que é do outro, a cobiçar aquele homem, aquela esposa, a cobiçar teu emprego, a cobiçar aquilo que Deus deu ao outro, porque o outro tem capacidade, energia desprendida para gerenciar e eu não tenho. Então cuidado, querido. Estes são então, nesses 2 vídeos, os 6 mitos do casamento. Que eu e você possamos vigiar e que possamos valorizar o lar, a família que Deus nos deu. Deus te deu essa família para que através de você e sua esposa e seus filhos, vocês possam manifestar a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Depois eu volto com um terceiro vídeo. Olha, se inscreva aí no canal Cromos.